Eu queria então voltar um bocadinho àquela matéria da semana passada, que eram os ficheiros do cabeçalho e aquela lista duplamente ligada que a gente estava a fazer na aula da semana passada. Acerca de ficheiros de cabeçalho, eu queria demonstrar aqui um bocadinho como que funcionam na vida real, que depois já percebi-me que se eu apresento só nos slides, talvez não seja assim tão claro como que aquilo funciona. Tenho aqui o meu projeto, o meu primeiro projeto, a implementação do primeiro projeto, e quero aqui dividir em vários ficheiros .h e .c. Toda a gente consegue ver o meu terminal, certo? Aí. E estou a lidar com as janelas. Share mais uma vez. Share. Estão a ver o meu terminal? Sim, sim, sim. Ok. Muito bem. Ok. Então, tenho aqui o meu projeto, a implementação do primeiro projeto. E imaginemos, por exemplo, que quero pegar aqui na implementação de ordenação e colocar num ficheiro separado, porque faz algum sentido colocar isso no módulo separado. Essa ordenação que é independente do resto do meu projeto. Eu tenho aqui um quick sort que recebe um vetor de inteiros e uma função de comparação. Agora quero colocar num ficheiro separado. Então, eu tenho um pequeno script para já criar um ficheiro .h, que é make header file. Podem criar à mão, tanto faz. E faço aqui sorting.h, isso é só uma conveniência. E depois também crio o .c, para já ter esses dois ficheiros. Nesse momento são vazios, para além daquela ifnedf, que assegura que um ficheiro .h não seja incluso mais que uma vez. Pronto, mas agora não tenho nenhum conteúdo. Então, o que quero fazer? Coloco o cabeçalho do Quicksort no .h. Mas só o cabeçalho sem a implementação. Reparem agora que eu não coloquei a partition, porque partition não preciso expor ao utilizador desse módulo. Basta só expor o quicksort, porque o módulo é suposto ordenar, não é suposto fazer partition, é suposto só ordenar. E depois abro o sorting.c, está vazio nesse momento, e vou lá colocar o código de ordenação. Então, apago daqui e coloco aqui. Agora tenho alguns problemas pequenitos. Uma coisa que tenho aqui um macro do swap inteiros. E esse também tenho que tirar do meu antigo programa e colocar no .c. Também poderia ter colocado no .h, mas decidi para colocar no .c porque não preciso expor, só vai viver essa macro dentro desse .h. Desculpa, .c. É? E o que é que falta? Sugestões? Ninguém?
Agora, o meu programa original não sabe nada do sorting, né? Então, o que tem que fazer? Beatriz, include, exato. Faço include do sorting. Só que reparem que estou aqui a usar aspas, não estou a usar angle brackets porque é uma coisa local. Sorting.h é uma coisa que declarei eu, tenho aqui na minha pasta, é local, então é com aspas. E aqui, na verdade, eu tinha já esse cabeçalho aqui, mas isso posso apagar daqui porque o cabeçalho já vive dentro do sorting.h. Pronto. E agora eu posso fazer pronto, ls, por exemplo, faço ls, tenho aqui .c original, sorting.c e sorting.h, e agora posso fazer compilo os dois .cs no mesmo tempo e compila. Ou posso escrever a mesma coisa da mesma maneira, de maneira diferente, que ponho um asterisco.c. Isso vai colocar lá todos os pontos Cs, nesse caso são esses dois. É só uma maneira mais curta de fazer a mesma coisa. Dúvidas? Reparem que se eu não tivesse aqui colocado o segundo porto C, isso vai falhar, porque está a dizer, olha, tu disseste que existe uma função quicksort, mas não estou a encontrar a implementação dela. É? Pronto. Depois aquela questão de decidir o que é que fica no ficheiro .h e o que não. O que deveria ficar separado, o que não. E isso depois depende de algum juízo. Reparem que, por exemplo, tenho aqui constantes. Se eu precisar usar essas constantes noutro lugar, faria sentido criar um ficheiro com constantes. Eu posso criar um H com constantes. E aqui tiro daqui e coloco no cons.h. E depois aqui basta incluir outra vez. Se eu precisar mais sítios, se houver mais sítios onde que preciso usar essas constantes, vou incluir outra vez. Aqui poderia pegar, por exemplo, nas estruturas e também declarar noutro ponto H. Posso também fazer. Isso tudo depende como é que quero dividir o meu código. Reparem que aqui eu tenho sorting.h e sorting.c. Mas const não tem const.c porque não existe nenhum código, só há definições. Alexandre está a perguntar se sorting.c poderia ter qualquer outro nome. Poderia, exato. Alexandre, desculpa. Isso é bem reparado, que nós estamos aqui a usar uma convenção que sorting.h e sorting.c são emparelhados, mas de facto podem ter um nome diferente. Mas depois, pronto, só seria mais confuso. Mas em princípio o compilador não liga. Eu posso renomear aqui o sorting.c a xpto.c e vai compilar na mesma. Desde que seja incluído na linha de comandos, como ponto C. Mais dúvidas? Ok, então se não tiver mais dúvidas,
eu queria voltar àquele assunto de uma lista duplamente ligada que a gente estava a implementar na feira. A questão era com que implementar uma lista duplamente ligada que ainda por cima tem um ponteiro para o último elemento. Então nós tivemos uma lista que era de facto dois ponteiros, que era o head e o last. E o head era o último elemento, desculpa, primeiro elemento da lista e last era o último. E cada dos nós tinha dois ponteiros, ou tem dois ponteiros, previous e next. Para apontar para frente e para trás. Okay? E na terça-feira a gente acabou depois fazer uma função de remover um elemento. O que falta é adicionar elementos. Então, queremos agora implementar uma função que adiciona um elemento no final. Então, tenho uma função, por exemplo, void, não devolve nada, add last, que recebe uma lista, L, e recebe uma string que é suposto guardar nesse novo elemento. N, porque temos lá nomes, temos, por exemplo, lista de nomes. Sugestões, como que posso implementar isso? O que é que preciso fazer? Quero adicionar um novo nó no final da lista. Alexandre está a sugerir, lemos a lista toda até o next ser nulo. Repara que não preciso, porque ele já tem um ponteiro para last. É? Isso é a vantagem de manter o last, porque vou outra vez tentar aqui desenhar no canto. Eu tenho o head e o last. É suposto aqui adicionar um novo nó no final, mas já tenho o final, porque já tenho o last. É last, next é n. Sim, acho que já estamos a andar na direção correta, só que não podes fazer n porque n são os dados, isso é para guardar, isso é o item, okay? Isso é uma string, um char, então não posso colocar lá n. Mas sim, a ideia acho que parece-me certa. Então, em vez de n, tem que ser o quê? Tenho que primeiro criar um novo nó. Como é que posso criar um novo nó? O que é preciso fazer? Qual é o primeiro passo? Ok, aqui Diana está a dizer, bem, malloc. Se é suposto criar alguma coisa, tenho que chamar malloc. Não há volta disso. Então, vou aqui colocar um novo nó, node, asterisco, new node, é igual malloc size of up, não é node, é a letra pequena, eu apago isso, node,
Será se for mais fina? Vai ser mais legível? Vamos ver. Ok. Ok, então tem um novo nó. Mas agora o novo nó não está ligado à lista e não tem nada por dentro. Então o que é preciso fazer mais? Cada nó tem uma string por dentro, que é o item, tem o previous, tem o next. O que tem que fazer para inicializar estas partes? Sugestões. Ok, estou a ver aqui uma sugestão. Previous do nó é o último. Ok, isso parece-me bem. Então eu coloco aqui NN last. O último, desculpa, não é last, é previous. O previous do novo nó é o antigo last. Ai, aqui estou-me a enganar sempre. Okay. Last. Ok. Então, isso faz... E o next? Qual vai ser o next? É no, porque se não tem nenhum vizinho lado direito. Okay? Então, o next é no. Ok, e é preciso também guardar o item. Né? Então, eu aqui poderia fazer o nome, uma string, pronto, né, o valor, ou poderia diretamente guardar lá n, mas assim mantinha a mesmo pointer que foi dado. Isso talvez não seja desejável, então faço uma cópia do n, faço um novo string. Estou a usar aqui uma função de biblioteca que simplesmente aloca a nova memória para n e copia n para dentro. Aqui é para poupar espaço. Ok, agora novo nó está inicializado, mas não está ligado ao resto da lista. O que é que preciso fazer para ligar o novo nó ao resto da lista? Aliás, está mais ou menos ligado porque o previous é o last. Okay? Então está parcialmente ligado. É que eu vou tentar desenhar aqui no canto. Eu tenho o novo nó, eu tenho o antigo last e agora fizemos que o ponteiro do previous é S. E o próximo é no. Fizemos isso até agora. O que falta? Ok, está aqui a pergunta o que é str. Pronto, isso só duplica o nó. Desculpa, o nó, a string. Okay? Isso seria igual fazer o malloc da string e string copy. Eu só coloquei aqui para poupar espaço. Aquilo parece A, mas é U, é duplo, com duplicação. Ok. Então o que falta? Eu tenho um novo nó
e ele está a apontar ao null e está a apontar ao último. Diogo, não estou a perceber a tua pergunta. O que estamos a fazer quando escrevemos NN setinha name? Não estou a perceber, não estou bem a perceber o que estás a perguntar. Ok, o que falta aqui para ligar o novo nó à minha lista? O que falta? Sugestões. É que agora o novo nó aponta ao antigo last, mas o antigo last não aponta ao novo nó. Né? Então o que preciso fazer? Que eu apontar last next é no, exato, o João está a sugerir bem. Okay? Faço last next é o novo nó e o last da lista toda é o novo nó. Ok? Então isso parece bem, mas eu sempre deveria verificar se não estou a aplicar a setinha a um ponteiro nulo. Se não estou de referenciar um ponteiro nulo, pode acontecer que estou a aplicar a seta, alguma coisa que seja nula nesse código. Sugestões. Na penúltima linha, sim, mas na penúltima tenho duas setinhas. Qual é a problemática? Exato. Se o last for null, esta setinha vai de referenciar um ponteiro null. É? Então, isso não pode ser. Quando é que last é null? Quando a lista é vazia. É? Então, eu tenho que verificar se last, vou tentar aqui escrever por dentro, se last for diferente do null, posso alterar o last. Caso contrário, o que é que tenho que fazer? Se last é null, o que tenho que fazer? É uma lista vazia. É que se lista for vazia, quer dizer que head e last são ambos null. Que é o head e last. E agora tenho o meu novo elemento. Alexandre está a sugerir last é ponteiro do nó criado. Mas isso já estamos fazendo na última linha. Isso já temos.
Mas reparem que, nesse caso, eu também tenho que dizer que a cabeça é um novo nó. Ok? Se tenho uma lista com só um elemento, só, é a cabeça e o último elemento no mesmo tempo. Ok? Então, o que é que tenho que fazer é L head é o novo nó. É? Pronto, eu sei que a minha caligrafia aqui não é grande coisa, eu vou mostrar o mesmo código nos slides. É o mesmo código. Faço malloc do novo nó, digo que o previous é o antigo last, digo que o nome é o malloc e copio a string. Isso é aquela coisa que eu fiz com o to-do. E digo que next é nada. Se a lista tiver um last, digo que next do meu antigo last é o novo nó. Se eu não tiver nenhum last, quer dizer que a lista é vazia, então tenho que dizer que a cabeça é o novo nó. E em qualquer cenário, digo que o last é o novo nó. E já está. Esse return está aqui a mais. Dúvidas? Ok. Se não tiver dúvidas, vamos passar à próxima matéria. Que são tabelas de dispersão, em inglês, hash tables. Uma coisa realmente importante na ciência de programação, tal como em informática em geral, vocês vão precisar uma estrutura, esse tipo de estrutura, essa ou alguma outra, no projeto para procurar coisas de uma maneira rápida. Agora, porque é que precisamos procurar coisas de maneira rápida? Já vamos ver. Nós estou a avançar os slides. Ok. Vamos falar do hash tables, em inglês hash tables, em português tabelas de dispersão. Pronto, eu vou usar os dois nomes. A motivação. Qual é a motivação? Imaginemos que tenho uma lista ligada e, por exemplo, tenho uma lista ligada com todas as pessoas em Portugal. Todas as pessoas com NIF e morada e não sei o quê. E quero encontrar uma pessoa com NIF 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a complexidade dessa operação? Para encontrar uma pessoa com um dado NIF. Qual é a complexidade dessa operação? Sugestões.
Sim, tenho N iterações, que é isso, tenho N elementos, é N iterações. Então, a complexidade assintótica é O de N, exato. Então, a complexidade é linear, O de N. Agora, isso não é nada muito bom, porque se tenho 10 milhões de pessoas que vivem em Portugal, e cada vez que o portal de finanças tem que ver todos os 10 milhões, para cada pessoa que está a aceder o portal de finanças, vai demorar imenso tempo. Não é? Se tenho 10 milhões de operações para cada cada pessoa vai começar a aceder o portal no dia do prazo do IRS, isso não vai correr muito bem. Okay? Então, queremos alguma coisa que seja mais rápida que isso. Eu não quero fazer 10 milhões de operações para 10 milhões de pessoas. E reparem que Portugal é um país relativamente pequeno, temos países muito maiores. Ok, como é que podemos arranjar uma maneira melhor que ODN? Tenho uma sugestão. Eu vou colocar o número par, o NIF par, numa lista e o número ímpar noutra lista. Eu vou criar duas listas e todas as pessoas com NIF par vão ficar numa lista e outras noutra lista. Agora podemos assumir que pronto, os NIFs são mais ou menos uniformes, uma metade da pessoa tem número NIF impar e outra par, talvez não seja verdade, mas vamos assumir que seja assim. Qual é a complexidade agora? Quando procuro uma pessoa, qual é a complexidade? Sugestões. Exato, é N dividido por 2, porque tenho uma metade de pessoas numa lista, uma metade noutra. Então, para encontrar uma pessoa, é só preciso percorrer umas das listas, não preciso percorrer as duas. Então, é N dividido por 2. Então, isso é interessante, porque consegui fazer as coisas duas vezes mais rápidas. Mas qual é a complexidade assintótica? Isso continua a ser ODN, porque a complexidade assintótica não liga aos constantes. As constantes multiplicativas ou pronto, mais ou vezes, pronto, ok? Pronto. Então, O de n dividido por 2 é igual a O de n. Então isso é fixe, é interessante, tem o programa duas vezes mais rápido, mas continua a ser pesado. Então, em vez de procurar dentro de uma lista com 10 milhões de entradas, tem que procurar 5 milhões. Isso ainda continua a ser muito. Mas por que que não posso pegar nessa ideia e melhorar? Posso, se eu tiver mais listas, tenho muitas listas, em vez de dividir em números pares e ímpares, vou dividir em muitas categorias. Então, em vez de 2 grupos, agora são 1000 grupos. E agora o programa não é só 2 vezes mais rápido, mas é 1000 vezes mais rápido. Ou 10.000 vezes mais rápido. E agora isso já é muito mais interessante. Até nós sabemos que se tenho número de grupos suficiente e os dados são distribuídos uniformemente, o tempo de procura é constante em média. Então chegamos do tempo linear a tempo constante. Então isso é muito interessante. Temos agora um programa muito mais rápido que no início.
E isso é o objetivo de tabelas de dispersão. Arranjar uma maneira rápida de procurar elementos. Aceder os dados sobre pessoas, sobre produtos, qualquer coisa que existe numa base de dados e quero procurar esse elemento de uma forma rápida. Dúvidas? Ok. Pronto. Agora vamos à parte um bocadinho mais técnica. Para essa ideia funcionar, preciso de alguma coisa que se chama função de dispersão. Em inglês é um hash function. Que, dado uma chave que quero armazenar, calcula o índice dentro da tabela onde que vou guardar essa chave. Então, por exemplo, dado um NIF, isso vai dar a posição na tabela, onde que vai ficar a pessoa com essa NIF. Quer dizer que vou calcular o índice, dado uma função de dispersão, guardo o elemento nessa posição e próxima vez que eu vou procurar esse NIF, calculo outra vez o índice através da mesma função de dispersão e vou encontrar o elemento nessa posição. Ok? O problema crucial e que temos que resolver é que temos várias chaves com a mesma índice. Isso chamamos uma colisão. Temos que então arranjar uma maneira como evitar colisões. Aliás, não conseguimos evitar colisões, temos que resolver colisões de alguma maneira inteligente. Pronto, a função de dispersão é uma função que recebe a chave, que é suposto armazenar, e devolve um índice dentro da nossa tabela, e vamos supor que a tabela tem tamanho fixo, em princípio também poderia ser variável, mas pronto, vamos supor que é um tamanho fixo, M. Colisão ocorre quando tenho duas chaves com a mesma hash, com o mesmo valor da função hash, e nós queremos que esta função tenha um comportamento uniforme. Quero dizer com isso que para as minhas chaves que vou armazenando, a distribuição vai ser uniforme dentro da tabela. Que não vou ficar com índice, com muitas colisões e um índice sem nenhuma chave. A função deveria ser rápida de calcular, porque depois não valia a pena ter uma hash function super tudo XPTO, mas depois demoraria muito tempo para calcular a hash, depois seria demorado na mesma. E temos que arranjar algumas maneiras como calcular a hash para vários tipos de dados. Pode ser inteiros, pode ser strings, pode ser reais. Então, para dar alguns exemplos, para números, tipicamente é suficiente fazer o resto de divisão, o módulo. Isso garante que o resultado é entre 0 e m-1, e se os meus dados são uniformes, o resultado também vai ser uniforme. Tipicamente quero evitar que m seja, por exemplo, uma potência 2. Tipicamente m é um número primo para diminuir a probabilidade de colisão. Okay? Então, hash para números inteiros, simplesmente faço o resto de divisão. Para strings, ali já é mais complicado. Tenho aqui uma primeira versão, que é um bocado ingênua, não é muito inteligente, mas vai funcionar, mas provavelmente tem muitas colisões. O que é que faz esta função hash? Sugestões.
recebe uma string, é um char v, e a dimensão da tabela. O que é que calcula? Ninguém? Não há sugestões? O que faz essa função? Recebe uma string, tem aqui um ciclo, está a avançar. Diana está a dizer corretamente, devolve um índice a ser colocado na tabela. Isso é verdade, sim, isso é o objetivo, mas concretamente, qual vai ser o índice? Esse ciclo faz o quê? Isso é já matéria antiga, são strings, né? O V é uma string, de facto, é um vetor de chars, e V, então, é um ponteiro para esse vetor. E estou aqui a avançar com V para frente até chegar a barra zero. Isso tudo é old news. E aqui dentro estou a fazer o quê? H mais asterisco V. Asterisco V é o char que está na posição V. E estou a somar com H. Agora, por que posso somar o char com o inteiro? Porque estou a usar aqui o código ASCII. Então, agora já deveria ser claríssimo. O que é que faz a função? Ok, no início H é zero, né? E depois pego no valor de H e faço H mais J. Agora não interessa qual é o valor do J, é com valor. E aqui faço resto de divisão por M e guardo isso no H. E no próximo ciclo faço mais O e faço outra vez resto de divisão por M.
Na verdade, eu poderia também fazer resto de divisão no final. Mas assim, pronto, fico com números menores. Okay? Tá, assim, tanto faz. Okay? Eu poderia também fazer o resto de divisão no final. Ok, então, resumindo, esta função corresponde a uma soma dos chars que tenho na minha string e simplesmente faz resto de divisão. Alguém pode me dar um exemplo onde esta função vai levar a uma colisão? Quais strings vão dar a mesma soma? Qualquer string. Exato, cola, calo, pronto. Parece que esta função não é muito boa, porque as palavras na língua portuguesa ou qualquer outra língua têm uma certa estrutura. Então, por exemplo, o co ou cá é muito mais provável de aparecer que xr. Ou, pronto, pronto, não vai existir uma palavra que xr. Okay? Mas, có, lá ou lá, có, estas palavras vão existir com mais probabilidade. Então, temos mais probabilidade de colisão nessa função muito simples. Eu estava a ver hoje na página da Wikipédia, estas palavras se chamam anagramas, são palavras que são permutações de outra palavra. Então, por exemplo, listen e silent são as mesmas letras, só permutadas diferentes. Evil, vile, até consigo arranjar uma expressão maior, 11 plus 2, 12 plus 1, tem uma soma igual, porque são as mesmas letras, só arranjadas de uma ordem diferente. Então, isto não parece muito boa função de hash, porque tem um risco de colisão muito grande. Então, uma maneira relativamente fácil de resolver é que vou dar peso diferente a cada posição da string. Então, arranjei aqui um peso, que é 127, normalmente uso alguma coisa que seja um número primo, e vou multiplicar a hash atual por A. Então, se tiver João, faço J vezes 127 mais O multiplicado por 127 mais A. Por exemplo, faço assim primeiras três letras, continuaria assim, que é equivalente a fazer J vezes 127 ao quadrado mais O vezes 127 mais A. Okay? Eu estou a dar peso diferente a cada letra. No início, as letras no início têm um peso maior. Obviamente, reparem que 127 ao quadrado já pode ser maior que a dimensão da tabela, mas não faz mal porque eu sempre faço aqui resto de divisão M. Então, se 127 ao quadrado for maior que M, não faz mal porque vai cair em algum índice dentro da tabela. Pronto, a soma sempre é garantida ser menor que o M, porque faço esta divisão. Dúvidas? Ok, pronto. Eu até posso adicionar mais ruído, que esse peso pode variar
com mais flutuação, com mais variedade. Então, SA, que é o peso que tinha como antes, mas ainda por cima vou ir alterando o peso por multiplicar aqui por B. Então, o peso ainda está a variar ainda mais. Isso tem uma probabilidade ainda menor de colisão. Em geral, vocês vão encontrar várias funções de hash, podem ver na Wikipédia, por exemplo, online, tenho aqui alguns links. Para o projeto, vocês podem usar na boa esta simples, simplesmente faz essa soma pesada. Ok, voltando às tabelas, nós temos aquele problema de colisões. O que é uma colisão? É que quando tenho dois elementos com o mesmo índice. Então o que acontece é que pego numa chave, um elemento, vou armazenar na posição que foi calculada pela função de dispersão. Depois aparece mais um elemento, vou guardar outra vez na posição dada pela função de dispersão. E agora aparece mais um elemento, mas agora a função dá o mesmo índice. Então isto é uma colisão e nós temos que arranjar uma maneira como é que resolver colisões. Há várias maneiras como resolver colisões e a maneira provavelmente mais simples e mais fácil de perceber é simplesmente vou colocar todos os elementos com a mesma chave, com a mesmo valor da função de dispersão numa lista ligada. Então todos os elementos que estão em colisão vão ficar dentro de uma lista ligada. Isso quer dizer que a minha tabela não é uma tabela de valores, mas é uma tabela de listas ligadas. Então, agora, em vez de criar uma lista ligada só, uma tabela de listas ligadas. E cada lista vai armazenar todos os elementos que estão em colisão. Todos os elementos que têm o mesmo valor da função hash. Esse tipo de resolução de colisões chama encadeamento externo. Resolução por encadeamento externo. Tenho aqui um pequeno exemplo de uma tabela com 7 valores. Então vai do 0 até 6. E a minha função hash é simplesmente resto de divisão por 7. Quero armazenar estes elementos 707, 72, 14, 70, 76 e 20 usando encadeamento externo por essa ordem. Como que faço? Para onde que vai 707? Sugestões? Isso deveria ser fácil. Exato, é 0. Porquê? Porque resto de divisão é 0 por 7. É 707 é igual a 7 vezes 101 mais 0. Okay? Então, o resto de divisão é 0. Então, 707 vai à posição 0.
72, vai para onde? 2, porque 72 é igual a 7 vezes 10 mais 2. 14. É 0 outra vez, porque é 7 vezes 2 mais 0. Então tenho aqui uma colisão. Agora, reparem que isto é uma lista ligada. E se é uma lista ligada, é mais fácil inserir coisas no início que no final. Então o que vamos fazer? Vamos inserir no início, porque agora a ordem não interessa. Vou só aqui colocar 14 no início desta lista ligada. É? 70. Vai para onde? A zero outra vez. Né? 70 é, obviamente, divisível por 7. 76. Vai para onde? Posição 6. E 20. 6 outra vez. Aí tenho aqui uma colisão. Parem também, às vezes pode parecer difícil calcular o resto de divisão quando um número é grande, mas há alguns truques que, por exemplo, 20 é igual a 21 menos 1. 21 é divisível por 7. Então, o resto de divisão é menos 1, que é equivalente à resto de divisão 6. Então, eu posso calcular de uma maneira rápida que é 6, porque é 21 menos 1, e 21 é divisível por 7. É só uma observação. Dúvidas? Okay? Então, a ideia é simplesmente colocar os elementos que queremos guardar na nossa tabela e cada vez que aparece uma colisão, coloco simplesmente no início de uma lista ligada das colisões. Uma lista com todas as colisões naquela posição da tabela. Reparem numa coisa, que o que perdi é a ordem. Tabelas de dispersão sempre estragam ordem. Isso é uma propriedade e talvez às vezes pode ser uma desvantagem, porque se eu quero ver outra vez a mesma ordem como é que foram guardadas, não consigo a partir da tabela de dispersão. Perdi essa informação. Já não sei qual era o primeiro elemento. Coisas são dispersas, por isso chamam tabelas de dispersão em português, porque as coisas ficam dispersas de uma maneira basicamente aleatória. Eu não consigo ver a ordem original, só a partir da tabela de dispersão. Ok. Temos quanto tempo? Quarto de hora, mais ou menos.
Pronto. Idealmente, se os dados são uniformes, ou aliás, se a função de dispersão garante que os dados sejam distribuídos de uma maneira uniforme, o comprimento de cada lista é n dividido por n, onde n é o número de elementos e m é a dimensão da tabela. Isso é óbvio, isso é uma média do tamanho das listas de colisões. Nesse caso, nesse exemplo, na verdade, não é bem assim. Nós temos muitas colisões na posição 0. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos e 3, que é uma metade, fica na posição 0. Então, essa distribuição não é muito uniforme. Isso quer dizer que essa função hash talvez não seja muito boa para esse tipo de dados que estamos aqui a armazenar nesse momento. Mas também essa tabela é muito pequena, então obviamente sempre vai haver muitas colisões quando tenho uma tabela assim tão pequena. Diana está a perguntar como é que manter a ordem. Sim, isso é boa pergunta. Não é trivial. Aliás, não tenho uma resposta única. Há várias maneiras como manter a ordem. Sim, há uma sugestão, manter um contador. Isso pode ser, mas depois preciso ordenar as coisas. Né? Depois, para saber a ordem, tenho que pegar todos os elementos e ordenar. Uma versão, estou a pensar onde vou desenhar, uma alternativa é criar uma lista ligada com a ordem. Okay? Esta é ordenada e, em vez de armazenar os elementos dentro da minha tabela de expansão, vou aqui alocar só ponteiros para os nós da lista. Até se quisesse, poderia ficar com um ponteiro na outra direção, se for preciso. Obviamente isso dá mais trabalho depois na parte do bookkeeping. O que estou a dizer, em vez de guardar os elementos diretamente na tabela de dispersão, guardo elementos numa lista ligada. A lista ligada está a manter a ordem dos meus elementos e depois a tabela de dispersão só guarda os ponteiros para a lista ligada, onde ficam os dados. Obviamente depois tenho que tomar cuidado, porque se eu preciso apagar um elemento, tenho que apagar em dois sítios. Não posso ficar com algum elemento que existe só numa tabela ou só numa lista. Faz sentido? É tudo questão de depois decidir se quero fazer mais bookkeeping ou se quero ser mais eficaz. Ou menos eficaz, mais eficaz, pronto. Tipicamente, mais eficaz quer dizer que tenho mais bookkeeping, tenho que guardar mais informação redundante. Porque, obviamente, eu posso só guardar uma lista ligada tem a ordem, mas depois não tenho procura rápida. Ou vou criar uma hash table, tenho procura rápida, mas não tenho a ordem. Pronto, tenho sempre várias alternativas e poderia, por exemplo, manter essa timestamp, um contador, mas depois tenho que ordenar quando preciso a ordem. Por exemplo, se alguém pedisse imprimir os elementos por ordem de inserção, tenho que pegar em todos os elementos, ordenar e só depois imprimir. Mas pronto, também se não preciso fazer isso muitas vezes, não é assim tão pesado e ordenação a gente sabe fazer em tempo n log n, então não é assim tão mal. Mais dúvidas?
Ok, temos algum tempo, mas não muito. Eu vou só mostrar um bocadinho do código, como que implementar. Voltamos a essa matéria na terça-feira, na próxima semana. Mas pronto, só dar alguma ideia como é que coisas funcionam. Tenho aqui uma tabela onde guardo um número ID, pode ser, por exemplo, um NIF, ou sei, número de passaporte, ou outra coisa assim que seja única para qualquer pessoa, a qualquer momento que quero guardar. E tenho aqui uma pessoa que tem um nome e um identificador. Então, o nome é simplesmente uma string, que talvez não seja única, porque pode haver pessoas com o mesmo nome, mas nunca vou ter duas pessoas com o mesmo nível. O nó é um nó que já conhecemos, isso já conhecemos de listas ligadas. Tenho a pessoa por dentro e o próximo elemento da lista. Nada novo. O que é novo? Que agora tenho uma tabela de listas. Reparem que aqui tenho dois ponteiros implicitamente escondidos, porque link é um ponteiro para um nó. É o ponteiro para o primeiro elemento da lista. Então, heads é um ponteiro para um ponteiro. Link asterisco é node asterisco asterisco. Porquê? Porque a tabela são ponteiros e eu quero ponteiro a minha tabela. Chamamos essa tabela heads porque são as cabeças das minhas listas ligadas, onde cada lista guarda todas as colisões daquela posição. Ok, então se eu quero criar uma tabela de dispersão vazia, dimensão M, simplesmente digo que tenho que alocar a tabela por si e digo que todas as listas no início são vazias, quer dizer que todas são null. Ok? Então, tenho uma estrutura para guardar uma pessoa, tenho lista ligada de pessoas e tenho uma tabela de listas ligadas de pessoas. Inicializar, coloco todas as listas a serem vazias. Procurar, fácil, calculo a hash e procuro dentro da lista de colisões. Procurar dentro da lista de colisões, já sabemos se tem que percorrer a lista, mas isso já sabemos fazer. Inserção, calculo o índice outra vez e insiro no início da lista das colisões. Delete, remove da lista. Também já sabemos fazer. Okay? Então, estas funções são simples, obviamente, supondo que já sabemos implementar coisas de listas ligadas, porque, obviamente, cada colisão pode aumentar a lista ligada de colisões. Acho que já vou parar aqui. Dúvidas? Ok, então se não tiver dúvidas,
podem falar comigo ou durante o horário de dúvidas, ou podem falar, pronto, depois falamos na próxima semana. Então, bom fim de semana, bom feriado.